Bom, então, boa noite. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre a missão dos espíritas. Na verdade, o que me fez pensar nessa palestra foi muito minha andança, minhas palestras nas casas espíritas e um pouco do que me vem à mente, orientada sobre o momento atual da vida da gente, né? O primeiro slide que eu coloquei é assim, ó. O verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. Então, o que está escrito aqui? Aqui está dizendo que muitas vezes, quando a gente vai evoluindo no sentido de estudar, de aprender e até mesmo da maturidade que a gente vai aprendendo com o decorrer da vida, a gente olha e fala, nossa, quanta coisa que a gente vê que é tão sem importância. Tanta coisa que são pequenas, mesquinhas. Como as pessoas ainda, no processo evolutivo de cada um, com todo o nosso respeito, ainda se prendem a determinadas situações, atitudes, pensamentos, enquanto que a vida, ela é muito maior do que isso. O quanto nós conseguimos não só enxergar essa vida, essa grandeza de existir e de encarnação e lembrar que a vida é pequena para tudo que a gente veio construir. Normalmente quando a gente perde alguém, a gente fala, né, puxa, a vida é muito curta. Ou quando nós vamos ver o andar da carruagem da idade, a gente fala, realmente a vida é curta. E a gente passa a valorizar a vida quando a gente vai compreendendo que realmente ela é curta. Porém, para nós que temos uma visão espírita, nós sabemos que essa existência continua. Porque a matéria, ela pode sucumbir, terminar. Mas o espírito, ele continua. Nós fazemos parte de uma viagem. Só que mesmo nesse processo de encarnação deste caminho, como nós estamos verdadeiramente aproveitando essa existência. Ontem e várias vezes a gente conversa sobre a atitude nossa diante da vida e aqui a gente vai estar falando um pouco da atitude nossa enquanto espíritas. A nossa atitude de identificar, de reconhecer, de entender as nossas preocupações e, acima de tudo, compreender que enquanto espíritos, enquanto espíritas, nós temos um caminho. É fácil muitas vezes a gente pensar nada é por acaso, realmente nada é por acaso. Então, se não existe o acaso, o que fazemos aqui? O que nós entendemos sobre a nossa realidade, sobre a nossa vida, sobre a nossa função ou sobre a nossa missão? E aí pergunto, o que vem a ser essa missão do espírita? É uma tarefa de que lhe foi encarregado. Fazer algo ou ser enviado em missão. Às vezes quando a gente fala em missão, a pessoa fala, não, pera um pouquinho, missão é para poucos espíritos, né? Então aí eles vão pensar em grandes nomes da história ou cientistas que tinham uma missão. Será? Já pararam para pensar que se estamos aqui, cada um tem uma missão na família, uma missão no trabalho, uma missão na escola, uma missão dentro do centro espírita e uma missão na sociedade. Numa outra palestra eu coloquei uma imagem e disse, nós não vivemos sozinhos, nós vivemos uns com os outros e precisamos dos outros, como os outros precisam de nós. Então a nossa missão passa a ser a nossa observação diante da nossa vida em todos os lugares, em todas as situações. Então, como nós, espíritas, entendemos o nosso papel, o nosso caminho e como nós estamos falando da missão na vida, na encarnação. Qual a nossa atitude diante da gente, diante deste universo e diante desse existir? O Espiritismo, ele é o verdadeiro consolador prometido. Ele veio propor uma renovação, evolução do pensamento religioso através da união da ciência e da religião. A ciência necessita da doutrina espírita se quer cumprir sua função. Crer sem pensar, sem reflexão, entender o porquê das coisas. Não adianta a gente pensar só como cientista. Uma vez eu disse assim, que eu tive uma pessoa, um paciente meu, que ele estava fazendo engenharia na FEI e ele dizia assim, nossa, tem um professor, ele entrou na faculdade e falou, tem um professor que ninguém gosta dele.
Quando ele passou de ano, ele chegou para mim e disse para mim: eu entendi porque ninguém gosta dele. Porque todo mundo está acostumado a utilizar fórmulas. E esse professor perguntava: por que você está usando essa fórmula? Então, por que ninguém gostava dele? Porque fazia pensar. Hoje se fala muito em educação. E eu sinceramente fico pensando se todo mundo que está falando e lutando por educação entende que educação representa aprender a pensar. E a pensar é o que é que eu faço, o que acontece, ter esse pensamento reflexivo, compreender as situações, compreender os porquês, compreender as circunstâncias e compreender o que faz na Terra. Porque todo mundo fala: eu queria ter um objetivo na vida, ou todo mundo procura qual o caminho dessa minha vida. E se esquece que, para entender esse caminho, e a partir do momento que essa pessoa se coloca como espírita e está lá lendo o Evangelho, ele tem que entender que a função dele é a autotransformação. E desta autotransformação, compreender este movimento, tanto individual como esse movimento de vida que envolve a todos os nossos irmãos. Nós não somos melhor do que ninguém. Por isso nós precisamos uns dos outros no auxílio, na fraternidade, porque religião é bonita palavra, mas o nome, o significado dela é unir. Unir é integrar, interligar. Então, uma das nossas missões, e na verdade a mais importante, é compreender o nosso papel e como estamos utilizando, ou melhor, exercitando todo esse aprendizado em cada lugar ou situação que a gente se encontra e o nosso papel junto às pessoas do nosso caminho. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Vós os reconheceis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Esse é o nosso exercício, ou um deles. Entender que, diante do nosso irmão, o auxiliar, tanto quanto queremos ser auxiliados. Essa é uma função do espírita, que leva consolo, que leva uma palavra que eu falei anteriormente, a fraternidade, a proximidade, a compreensão ou a empatia. Ou seja, eu olho o outro com o respeito que ele merece, pelo olhar dele, não pelo olhar que supostamente eu concluo, eu entendo ou eu julgo, que hoje foi um tema nosso, né? Quer dizer, qual a nossa medida diante da vida? O quanto nós estamos ainda preconceituosos, o quanto nós ainda julgamos, o quanto a nossa medida ainda é curta, é pequena, diante de entender um ser humano com uma história e o quanto que ele necessita do acolhimento ou do abraço. Sempre lembrando que a gente está falando do outro, mas a gente deseja a mesma coisa para cada um de nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então hoje, como a gente estava até conversando lá, a gente estava lendo Sua Medida. É um livro, é um capítulo do Renovando Atitudes. Na verdade, deve ser a segunda ou terceira vez que a gente está começando esse livro, porque esse é o primeiro capítulo. E uma pessoa que estava com a gente falou assim, quando terminou, ela falou assim: nossa, esse é o tipo do capítulo que quando a gente encerra, a gente fica com vergonha. De ver que a gente lê tantas vezes e ainda tropeça e vê que ainda a gente tem uma medida mínima e falta respeito com o próximo. E muitas vezes a gente sente quando faltam com a gente. O respeito no sentido da fraternidade, como a gente falou, da compreensão das nossas dificuldades ou da nossa história, o respeito que cada um merece. E hoje, quando essa pessoa falou, nossa, é o tipo do capítulo que a gente encerra e fica com vergonha, na verdade nós paramos e também ficamos mudos, pensando que a gente lê tanto, mas que a gente ainda não pratica o suficiente. Nós os reconheceremos pelo amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Nós os reconheceremos pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo dos seus princípios, que é o amor,
A caridade, a doação, o não querer nada em troca, o fazer pelo simples prazer de fazer e pela gratidão que a gente tem pela vida, pela encarnação. Como às vezes eu digo, nós devemos agradecer porque confiaram em nós a tarefa dessa existência, enquanto vários e milhões de espíritos ainda esperam por esse momento. E é por isso que cada um de nós tem que passar a entender cada vez mais a nossa importância na bandeira, representando esse espiritismo e essa atitude e esse papel e essa missão de assumir cada vez mais em cada situação da nossa vida, em cada momento, em cada oportunidade de trabalho e de aprendizado. É aqui. Aqueles que seguem as suas leis são seus eleitos, e ele vos dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e a sua ambição. Também a gente acho que comentou numa outra palestra, tem aquele que faz porque acha bonito, né? Então tá todo mundo olhando, então ele pode fazer uma palestra, não precisa ser espírita, a gente vê isso na sociedade de várias situações, e a gente até comenta aqui, né? Quantas pessoas fazem, mas não com o intuito do coração aberto, realmente querendo transformar, auxiliar a pessoa, mas porque acaba tendo um ganho em troca disso, tá? Nós vemos isso em várias situações da vida. Então muita gente ainda faz não com o coração desinteressado do trabalho, do servir e do auxiliar, mas porque está sempre buscando, tendo algo em troca. E aí ele vai indo para o caminho da ambição ou da vaidade, e aí ele tropeça. E infelizmente quando ele tropeça, ele sai do sentido, do significado da sua existência, da sua missão e da finalidade do que ele veio representar e executar diante da sua encarnação, ou durante a sua encarnação. E aí a pessoa vai cair, as brechas nossas, a vaidade e a presunção, a depressão, o apelo genésico, que é o investimento numa sexualidade, que é o amor sexual e não amor desinteressado do coração, os bens materiais e a desculpa, eu não tenho tempo. Então eu posso ter tempo para fazer 1000 coisas, mas servir, ir lá, fazer caridade não dá, não cabe na minha agenda. Porque eu só sei fazer algo quando eu tenho um retorno, mas fazer por fazer, qual o sentido disso? E esse é o voluntariado. E isso é se voluntariar. Não é numa casa espírita. É numa casa espírita, mas é na vida, que é o de servir, de auxiliar. Porque é fácil para a gente falar que a humanidade está muito doente. Né? Então a gente entende esse segundo semestre é o semestre das campanhas. Abuso e a prevenção ao abuso e exploração de menor, abuso e agressão à mulher, a dependência química, a prevenção ao suicídio. Então a gente acha tudo lindo, a gente pode usar uma fitinha, vamos usar a fitinha da cor, a cor amarela ou a cor rosa do câncer de mama, mas o que a gente faz? Porque essa prática é fácil. Pôr a fitinha, ouvir uma palestra, falar, nossa, esses números assustam. Sim, assustam. E o que nós estamos fazendo diante disso? Como é que a gente está se unindo em prol dessa sociedade que a gente chama doente? Agimos como doentes. Muitas vezes não doentes físicos ou emocionais, mas doentes da alma, que não entendem a necessidade de arregaçar a manga e auxiliar todos que estão à nossa volta, dentro da nossa disponibilidade, do nosso desprendimento, porém sempre respeitando o livre-arbítrio do próximo. A depressão é a tristeza, porque muitas vezes a pessoa, diante de uma situação da vida, ela entristece e ela esquece o que ela pode fazer pelo outro. Ela entristece e ela fica aprisionada dentro de uma casa, muitas vezes, sem entender que tem muita coisa para fazer lá fora e que ela vai aprendendo com o outro. Todo mundo aqui que é voluntário sabe o quanto a gente vai aprendendo com o outro, né? A quantidade de conhecimento espiritual não reflete o aprendizado do indivíduo. Estudo é uma coisa, como vivo
é outra coisa. Aí volto no capítulo de hoje, porque acho que se encaixa também, né? Quer dizer, a gente fecha o livro e fala, bom, então, o que a gente aprendeu? Então a gente acha que aprendeu tanta coisa na prática, mas na verdade a gente ainda está tropeçando nas mesmas pequenas medidas nossas de atitude, de atuação, de pensamento diante do outro. E a gente mesmo conversando hoje, de repente foi falado alguma coisa, a gente falou, já estamos julgando de novo. Como é difícil perder esses vícios, né? Então, a gente pode ler 1000 coisas, pode chegar aqui e falar lindas palestras, mas como eu vivo é uma coisa muito diferente, porque o viver é a prática. Como eu já falei, é a atitude. Como eu também já falei, é a nossa missão. A missão de assumir a bandeira que a gente carrega, de ser esse ser vivente que entende uma encarnação, entende a importância da reencarnação, das tarefas que ele está abraçando, que não vai ficar só repetindo nada é por acaso, mas que entende verdadeiramente que nada é por acaso e que tem que assumir concretamente um papel diante do existir, com a sua realidade, com o seu aprendizado e dos que estão à sua volta. Eu vou sempre no negocinho, peraí que eu voltei. Para a gente poder conseguir compreender tudo isso, a gente está no caminho da reforma íntima. Conhece-te a ti mesmo, porque quanto mais a gente vai entendendo quem somos, o que fazemos, mais vai sendo fácil para cada um de nós entender as nossas dificuldades para a autotransformação, para a reforma íntima. E aí nós vamos nos tornando cada vez melhores, não no sentido vaidoso de melhoria, mas na compreensão da nossa melhoria e da melhoria dos que estão à nossa volta, para caminharmos juntos e juntos nos tornarmos mais fortes para a transformação desse mundo, desse universo. Então a gente fala, fazemos parte de uma rede, fazemos parte de uma rede. E quando entendemos que fazemos parte de uma rede, todos somos importantes. No trabalho, na união e na determinação, na firmeza de propósito da transformação nossa e dos nossos irmãos ou dessa sociedade. E não culpamos mais ninguém, mas passamos a ser atuantes. E aí nós podemos até entender e cobrar, reivindicar. Mas, sem uma atitude mais concreta, firme de cada um de nós, nós perdemos o nosso caminho, a nossa missão e quebramos essa rede e esquecemos desse compromisso. Ide e pregai. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos e moladores. Uma vez eu ouvi essa frase e faz tempo eu ouvi essa frase e me chocou, porque eu nunca tinha escutado, só o lobo cai em rede de lobo. Lembra, a gente tem a inteligência, a gente tem a compreensão, a gente tem que unir na esperteza dos que querem nos desviar do caminho, dos que querem vender, sabe aquela história, vender lobo, como é que é? Vender coelho por... Gato por lebre. Gato por lebre, então... Só lobo cai em armadilha de lobo. Fiquem com essa frase, porque vai desenvolvendo em cada um de nós essa esperteza daqueles que querem tirar a gente do nosso caminho, que querem vender ilusões. A gente fala muito aqui do canto da sereia, que querem vender ilusões, que querem nos desviar da tarefa, do caminho e, acima de tudo, da luz. Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e coragem, mãos à obra. A charrua está pronta, a terra espera. É preciso trabalhar. Ide e agradecer a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Mas meditais que entre os chamados ao espiritismo, muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Sabe que lendo todo o capítulo, eu pensava assim, não tenho o que falar, porque só colocar isso aqui já é o suficiente. Porque é tão filosófico, tão fantástico que, e na verdade é isso que a gente está falando, né? Mãos à obra, tá? A charrua está pronta, a terra espera, os espíritos esperam, nossos mentores esperam, que a gente possa cumprir o nosso caminho e caminhar e agradecer a oportunidade do servir, porque a gente aprende fazendo, às vezes mais até do que a gente dentro de uma casa ou dentro do mesmismo em que a gente se encontra. Ide e pregai a elevação dos espíritos segundo tenham bem ou mal cumprido suas tarefas.
Joana de Ângeli diz assim, tem uma frase que diz assim: no Jesus e atualidade, não esperes merecimentos que não tenha. Não sei se é bem a frase, mas é nessa linha porque eu não sei direito, porque a gente está sempre esperando o merecimento das coisas que a gente faz. E será que a gente faz o suficiente para ter merecimento? Que é bem esse sentido da frase. Então a gente faz pouca coisa e quer que todo mundo olhe o que a gente fez com tanta para fazer. Então a gente só pode se elevar à medida que a gente entende a diferença do bem e do mal e que a gente saiba o que a gente está fazendo e trabalhar nessa seara do bem. E de pregar o desinteresse, a mansuetude, os nossos esforços, a fraternidade, a esperança, e aí chegamos à paz. Porque aí nós estamos cumprindo nosso caminho, nossa missão, as nossas tarefas. Felizes são aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Às vezes o pessoal reclama de vir servir água domingo de manhã. Domingo de manhã a gente vai servir água. Hoje a gente já conhece os moradores de rua da região. E eles vêm e cumprimentam e brincam, a gente já conhece os cachorrinhos dele, a gente já chama pelo nome, a gente já vê. Qualquer hora eu trago uma foto para todo mundo conhecer. Então, quando nós voltamos para cá, a gente volta leve, pelo dever cumprido, pelo trabalho que realizou. Então, às vezes a pessoa fala, puxa, parece um peso, né? Peso é o que a gente carrega da falta de atitude, da falta de coragem. Peso que a gente carrega de ficar na dor e do sofrimento, alimentando uma negatividade com tanta coisa e com tantas pessoas que esperam e podem nos agradecer. E às vezes a gente fica preso, contando com uma situação ou com uma gratidão, enquanto muitas coisas à nossa volta podem trazer essa alegria de viver, esse bem-estar de estar na terra e a realização pessoal daquilo que fez. E aí eu vou encerrando com essa frase: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. E assim, com essa frase e a imagem de Jesus, nós vamos também fechando os nossos olhos. E eu me lembro muito daquela frase no Evangelho que diz: quem é meu pai, quem é meu irmão? São todos. Devemos amar a todos com a mesma intensidade, dar atenção a todos com a mesma intensidade daqueles que vieram dividir conosco a casa, o ambiente familiar. Merecem de todos nós o respeito e o agradecimento pelo aprendizado que temos com eles e que eles também aprendem conosco, porque as nossas tarefas também estão lá. Porém, a nossa família é maior do que essa. Essa família é a família universal de todos que compartilham conosco essa vida, essa encarnação, planeta Terra, Brasil, São Paulo. Os que estão ao nosso alcance, que nós podemos estender as mãos e agradecer pela grande oportunidade de servir e que, como espíritas, entendemos que a nossa bandeira e a nossa missão é continuar a tarefa do Cristo. Uma vez nós ouvimos de uma pessoa que se chama Lírio, que nós somos braços de Cristo e lábios de Cristo. Nossa tarefa é representar o Evangelho, servir sem nada pedir, mas pela alegria do trabalho cumprido. E assim nos transformamos, nos reformamos, cumprimos a nossa tarefa e sentimos um grande alívio de trabalho cumprido, uma atitude definida, determinada diante da vida. E atingimos a paz, porque aí sim a nossa vida tem sentido e compreendemos a nossa função e a nossa missão. E com essas palavras, que possamos encerrar nossa noite agradecendo a Deus a oportunidade de aqui estarmos,
aos nossos mentores que nos acompanham e a cada um de nós que aqui estamos. Que possamos pensar sobre a nossa medida, nossos julgamentos, as nossas desculpas. Levar para casa o sentido do verdadeiro espírita, a palavra para o nosso irmão, a necessidade da nossa transformação, nosso desprendimento. E nunca esquecer que na casa do Pai tem muitas moradas. Aqui é uma parte delas. Como espíritos imortais, nossa tarefa sempre continua. Vamos agradecendo a cúpula espiritual da casa, vamos pedindo que esta energia seja direcionada aos nossos lares, envolvendo em paz, tranquilidade, harmonia. E com a permissão dos amigos, nós vamos encerrando o encontro desta noite.